Minha vida desmoronou quando descobri que minha esposa me traiu com minha melhor amiga e queria me apagar da vida do meu filho. Elas tentaram me afastar na justiça e até comprar minha saída, mas quando tudo parecia perdido, usei um segredo criminoso do passado delas para me defender. Consegui a guarda do meu filho, mas isso me custou emocionalmente mais do que eu imaginava. Imagine que você acorda em uma terça-feira comum, o sol batendo na cortina, o cheiro do café que você mesmo preparou invadindo o quarto. Você olha para o lado e vê a mulher que jurou amar e proteger pelo resto da vida. Ela sorri, te dá um beijo de bom dia e você pensa: eu sou o cara mais sortudo do mundo. Mas em menos de 10 minutos, aquele quarto que era o meu santuário se transformou no cenário de um crime emocional. O chão não apenas se abriu, ele desapareceu. Eu descobri que cada "eu te amo", cada plano para o futuro e cada toque nos últimos 8 anos eram peças de uma performance teatral digna de um Oscar. Minha esposa nunca tinha me amado daquela forma. Ela estava indo embora para viver uma liberdade, que eu nem sabia que ela desejava, nos braços de alguém que eu chamava de amiga. Mas escuta bem o que eu vou te falar. O divórcio nem foi a pior parte. O verdadeiro horror começou meses depois, quando ela bateu na minha porta com uma advogada e uma proposta que faz o sangue de qualquer pai virar gelo. Ela e a nova esposa queriam que eu assinasse um papel abrindo mão do meu próprio filho, o pequeno Léo, para que elas pudessem completar o álbum de fotos perfeito da nova vida delas. Elas não queriam apenas a guarda, elas queriam me deletar da existência dele. A gente cresce ouvindo que conhece as pessoas, mas a verdade é que a gente só conhece a versão que elas escolhem nos mostrar. A Júlia era o meu norte. Quando Léo nasceu, há 5 anos, eu senti que finalmente tinha uma raiz no mundo. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia, o cheiro do hospital, o peso dele no meu braço, e a promessa silenciosa que fiz de que ele nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. Eu trabalhava em 2 empregos, voltava para casa com as costas moídas, mas nada me impedia de subir aquelas escadas correndo para dar o banho dele, para ler a história do pirata e o tesouro pela 100ª vez, ou para apenas ficar ali, ouvindo a respiração dele antes de dormir. Eu era o pai presente, o pai que fazia as panquecas de dinossauro no domingo, o pai que estava em todas as reuniões de escola. E a Júlia? Ela era a peça que encaixava, ou era o que eu acreditava. O silêncio dela durante os últimos anos não era timidez, como eu pensava. Era um muro. Um muro que ela construía tijolo por tijolo, noite após noite, enquanto eu dormia ao lado dela achando que estava tudo bem. A revelação foi de uma frieza cirúrgica. Sabe aquele momento em que o ar parece que foge do pulmão? Ela sentou na ponta da cama, cruzou as pernas e, sem uma lágrima, sem um tremor na voz, soltou a bomba: "Marcos, eu sou lésbica. Estou apaixonada pela Sara e não aguento mais fingir que essa vida de comercial de margarina me satisfaz. Sara, a nossa melhor amiga, a mulher que vinha nos nossos churrascos, que bebia a minha cerveja, que sentava no nosso sofá e elogiava como o Léo era a minha cara." Enquanto eu agradecia a Deus por ter pessoas tão boas ao nosso redor, as duas estavam rindo da minha cara pelas costas, planejando como iam desmontar a minha vida. O divórcio foi um processo de moer carne. Júlia saiu de casa no dia seguinte, levando metade de tudo, mas o que realmente me quebrou foi ver o Léo parado no corredor, segurando o ursinho de pelúcia dele, perguntando por que as malas da mamãe estavam no carro. Como você explica para uma criança de 5 anos que a estrutura do mundo dele acabou de implodir porque a mãe decidiu que não se sentia completa? Eu tive que engolir o meu luto. Eu tive que trancar a minha raiva em um porão escuro dentro de mim para conseguir ser o porto seguro que ele precisava. Me tornei pai solo na marra, aprendendo a lidar com lancheiras, febres no meio da noite e as perguntas dolorosas sobre quando a mamãe volta para morar aqui. Mas a Júlia não queria apenas seguir a vida dela, ela tinha um plano mais ambicioso. 6 meses depois do divórcio, ela se casou com a Sara. Uma cerimônia ostensiva, cheia de flores brancas e fotos editadas para parecerem a personificação da felicidade moderna. E foi aí que a pressão começou a subir, como uma maré que você não percebe até que a água chegue no seu pescoço. Primeiro, foram as sugestões. A Júlia ligava e dizia que o Léo estava sentindo falta de uma presença feminina mais constante. Depois ela começou a questionar a minha casa. "Marcos, sua rotina é muito caótica. Você trabalha demais. O Léo precisa da estrutura que eu e a Sara podemos dar. Aqui ele tem jardim, tem piscina, tem 2 mães focadas nele." Eu senti o veneno em cada palavra. Ela estava tentando plantar a semente da dúvida em mim, tentando me fazer acreditar que eu era um pai insuficiente só porque não tinha o dinheiro da família da Sara. A escalada de tensão atingiu o ápice quando eu recebi aquele envelope pardo. Eu achei que era algo sobre o imposto de renda, mas quando abri, minhas mãos começaram a tremer tanto que o papel quase caiu. Era uma petição de adoção unilateral. A Sara queria adotar o Léo legalmente. Elas alegavam que, para o equilíbrio emocional da criança,
Ele precisava de uma unidade familiar estável e que a minha presença esporádica e confusa estava atrapalhando o desenvolvimento dele. Presença esporádica? Eu era o cara que cortava as unhas dele. Eu era o cara que sabia que ele tinha medo de trovão. Mas o pior não foi o papel. O pior foi o que veio depois. A Júlia me chamou para uma conversa em um café neutro. Ela sentou na minha frente, colocou um óculos escuros de grife e disse, com a maior naturalidade do mundo: Marcos, vamos ser práticos. A Sara tem posses. O Léo vai ter do bom e do melhor com a gente. Se você assinar a renúncia da paternidade, a gente te paga uma compensação. Uma ajuda de custo vitalícia. Você pode recomeçar sua vida, viajar, fazer o que quiser, sem o peso da responsabilidade de um filho. Eu senti um gosto de ferro na boca. Elas estavam tentando comprar o meu filho. Elas olharam para o amor que eu sentia pelo Léo e acharam que ele tinha um preço. A partir dali, a guerra foi declarada. Elas começaram uma campanha de destruição da minha imagem. Amigos que tínhamos em comum pararam de me ligar. No Instagram, elas postavam fotos do Léo com a legenda: Nosso menino finalmente encontrou o lar que merecia, como se eu fosse um sequestrador ou um estranho. O Léo começou a voltar das visitas diferente. Ele ficava calado, me olhava de um jeito estranho. Um dia, enquanto a gente jantava, ele soltou: Papai, a tia Sara disse que você vai morar em outra cidade e que não vai ter espaço para mim na sua casa nova. Meu coração parou. Elas estavam fazendo lavagem cerebral no meu filho. Estavam preparando o terreno para me tirar de cena de vez. Eu estava gastando cada centavo com advogados, mas o dinheiro delas parecia infinito. Eu me sentia sufocado. No trabalho, eu já não conseguia me concentrar. Comecei a perder prazos, a ser chamado a atenção. E a Júlia usava tudo isso. Cada deslize meu era documentado. Se eu chegava 5 minutos atrasado para pegá-lo na escola por causa de um pneu furado, recebia um e-mail da advogada dela falando sobre negligência sistemática. A sensação de injustiça era um ácido que me corroía por dentro. Eu via as duas vivendo a vida de luxo, sendo celebradas por todos pela coragem de assumirem quem eram, enquanto eu, o pai que ficou para trás para limpar os cacos, era tratado como o vilão, o estorvo, o obstáculo no caminho da família perfeita. Tudo explodiu em uma tarde de sexta-feira. Era o meu dia de pegar o Léo. Eu dirigi até a casa delas com o peito apertado, ansioso para ver meu filho depois de uma semana longe. Quando cheguei lá, o portão estava trancado. As luzes estavam apagadas. Eu toquei a campainha, liguei para a Júlia, mandei mensagem. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Depois de meia hora de desespero, recebi um SMS da Sara. Marcos, não adianta insistir. O Léo está com a gente em um lugar seguro. Nossa advogada acabou de protocolar uma medida protetiva de urgência contra você. Você não pode chegar a 200 metros desta casa ou do Léo até a audiência de custódia na semana que vem. Acabou para você. Eu caí de joelhos na calçada. O mundo girou. Eu tinha perdido o acesso ao meu próprio filho baseado em mentiras que eu nem sabia quais eram. Eu estava sozinho, sem dinheiro para uma batalha daquela magnitude e proibido de ver a única razão da minha existência. Mas, enquanto eu chorava de ódio e impotência, meu telefone vibrou com uma notificação de um e-mail antigo, de uma conta que eu quase não usava. Era um arquivo que eu mesmo tinha salvado anos atrás, na época em que a Júlia ainda confiava em mim para organizar as pastas do computador dela. Eu tinha esquecido completamente da existência daquilo, mas ao abrir o primeiro documento, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. A família perfeita tinha um segredo sombrio, algo que a Júlia e a Sara achavam que estava enterrado a 7 chaves, e era a única coisa que poderia destruir o mundo de cristal delas e me devolver o meu filho. Mas o preço de usar aquilo seria alto demais. Aquele arquivo digital, que eu tinha salvado por puro hábito de organização anos atrás, brilhava na tela do meu celular como uma granada sem pino. Era um dossiê completo de uma auditoria interna da antiga empresa onde a Júlia trabalhava, antes de ela pedir demissão para seguir o sonho de ser consultora independente. Na época, ela me disse que saiu por estresse. A verdade documentada em e-mails trocados com a Sara, que já era a diretora financeira daquela mesma empresa, era que as duas tinham desviado quase R$500 mil em contratos fictícios. Elas não saíram por estresse. Elas fizeram um acordo de silêncio para não serem presas, devolvendo parte do dinheiro e sumindo do mapa corporativo. Eu estava com a prova de que a mãe exemplar e a madrasta herdeira eram, na verdade, duas criminosas que usaram dinheiro sujo para construir a vida de comercial de margarina que agora usavam para me humilhar. A ironia era cruel. Elas queriam me tirar o Léo alegando que eu não tinha estabilidade financeira, enquanto a estabilidade delas era fruto de um roubo que eu, ingenuamente, ajudei a encobrir sem saber. A semana que antecedeu a audiência foi um inferno na terra. A medida protetiva era uma facada diária.
Eu passava pela frente da escola do Léo e via as outras crianças saindo, mas eu não podia parar o carro. Eu via o rostinho dele pela janela da SUV de luxo da Sara, e o meu coração se despedaçava. Ele parecia triste, murcho. Eu sabia que elas estavam dizendo que eu tinha desistido dele. A Sara tinha postado uma foto no Instagram com a legenda: "Às vezes, a família que a gente escolhe é mais real do que a que o sangue impõe, protegendo o nosso pequeno de todo o mal." O mal, no caso, era eu. O ódio é um combustível perigoso, mas era a única coisa que me mantinha em pé. Eu não comia, eu não dormia, eu apenas revisava cada linha daqueles documentos com a minha advogada, a Dra. Helena. Ela estava chocada. "Marcos, isso aqui não é apenas sobre a guarda. Isso aqui é caso de polícia. Se você apresentar isso, a Júlia pode perder muito mais do que a custódia. Ela pode perder a liberdade. Você tem certeza de que quer ir por esse caminho? O Léo vai saber disso um dia." Eu olhei para uma foto do Léo na minha mesa de cabeceira. Dra. Helena, elas tentaram me apagar da vida dele. Elas tentaram comprar o meu filho com o dinheiro que roubaram. Elas não tiveram piedade de mim. Por que eu deveria ter delas? O dia da audiência chegou sob um céu cinzento e pesado. O tribunal de família é um lugar onde as almas morrem em silêncio, entre processos engavetados e corredores frios. Eu cheguei cedo, de terno emprestado, com olheiras profundas. Júlia e Sara chegaram 10 minutos depois, flanqueadas por uma equipe de 3 advogados. Elas exalavam um cheiro de perfume caro e arrogância. Sara nem me olhou. Ela agia como se eu fosse um detalhe técnico insignificante que seria resolvido em breve. Entramos na sala do juiz, um homem de meia idade com olhos cansados de quem já viu o pior do ser humano. A advogada da Júlia começou o espetáculo. Ela falou por 30 minutos sobre a instabilidade emocional do pai, sobre como eu morava em um apartamento pequeno e inadequado, sobre como o Léo chorava, segundo elas, cada vez que tinha que voltar para a minha casa. Ela apresentou prints de redes sociais minhas, de posts onde eu desabafava sobre o cansaço do trabalho, distorcendo tudo para parecer que eu odiava a paternidade. "Excelência", disse a advogada delas com uma voz aveludada, "estamos aqui para garantir que o Léo tenha o melhor futuro possível. A cliente da minha colega, a senhora Sara, tem plenas condições de oferecer uma estrutura de primeiro mundo. O senhor Marcos, infelizmente, é um homem amargurado que não aceita o fim do casamento e usa a criança como arma de vingança. A adoção unilateral é o caminho para a paz." O juiz me olhou. "Senhor Marcos, o senhor tem algo a dizer?" Eu me levantei. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina, mas minha voz saiu como um trovão. "Eu não sou um homem amargurado, excelência. Eu sou um pai. E um pai não é um acessório de decoração que você troca quando decide mudar o estilo da casa. Elas falam de paz e de estrutura. Mas eu gostaria que o tribunal analisasse a origem dessa estrutura." Doutora Helena entregou os envelopes. O clima na sala mudou instantaneamente. Sabe aquele momento em que o oxigênio parece sumir? Eu vi o exato segundo em que a Júlia reconheceu o logotipo da empresa nos papéis. Ela ficou pálida, uma cor de cera que contrastava com o batom vermelho impecável. A Sara tentou manter a pose, mas o tremor nas mãos dela a atraiu. "O que é isso, Dra. Helena?" perguntou o juiz franzindo a testa. "São provas documentais, excelência, de que a senhora Júlia e a senhora Sara cometeram fraude financeira. Quando cheguei na casa delas com os oficiais de justiça, a cena era de guerra. Sara estava gritando com Júlia, culpando-a por não ter apagado os arquivos. O Léo estava no quarto, encolhido. Quando ele me viu, ele não correu. Ele ficou parado, tremendo. "Papai, a mamãe vai presa? A tia Sara disse que você quer colocar elas na cadeia." Aquelas palavras me atingiram como um tiro. Mesmo na derrota, elas continuavam a envenenar a mente dele. Eu me agachei na altura dos olhos dele e disse: "Ninguém vai preso agora, filho. O papai só veio te levar para casa. A gente vai fazer aquelas panquecas de dinossauro, lembra?" Os meses seguintes foram um borrão de processos criminais e tribunais de família. A Sara foi indiciada, e a fortuna dela começou a drenar em custos processuais e multas. A Júlia perdeu o brilho. A família perfeita do Instagram foi deletada. Elas se separaram em meio a acusações mútuas de quem foi a culpada por terem sido pegas. No fim, a ganância delas de quererem tudo, inclusive o meu filho, foi o que as fez perder o básico. A guarda agora é minha. A Júlia tem visitas assistidas uma vez por semana em um centro especializado. É triste ver o Léo indo para essas visitas, sabendo que a imagem que ele tinha da mãe está fragmentada. Eu tive que colocá-lo em terapia, e eu mesmo faço terapia 2 vezes por semana. A reviravolta final, no entanto, veio de onde eu menos esperava. 1 ano depois de tudo, a Júlia me procurou. Ela estava magra, sem as roupas de grife, trabalhando em um emprego comum. Ela me pediu perdão. Não pelo divórcio, não por ter se assumido, mas por ter tentado me apagar. Ela confessou que a Sara tinha uma obsessão por controle e que ela, Júlia,
se deixou levar pela promessa de uma vida fácil, onde não haveria conflitos de guarda. Eu olhei para ela e não senti ódio. Senti apenas uma fadiga profunda. Eu te perdoo, Júlia. Mas o Léo vai levar tempo. Hoje, o Léo tem 7 anos. Ele é um menino forte, mas carrega uma sombra nos olhos que não deveria estar lá. Às vezes, ele me pergunta por que a gente não pode ser como as outras famílias. E eu explico que família não é sobre quem vive na mesma casa ou quem aparece na foto bonita. Família é sobre quem não te abandona quando o mundo fica escuro. É sobre quem luta por você, mesmo quando a luta é contra quem você ama. Eu venci a batalha legal. Recuperei meu filho, mas a cicatriz de saber que eu tive que usar a destruição da mãe dele para salvá-lo é algo que eu vou carregar para sempre. A justiça foi feita, mas na guerra de storytelling das redes sociais, ninguém te conta que, quando o herói vence, ele geralmente termina a história sozinho, cuidando das feridas e tentando explicar para uma criança que o amor verdadeiro não tenta te comprar, ele simplesmente te liberta. A vida não é um comercial de margarina, é uma sucessão de escolhas difíceis. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, se eu tivesse que enfrentar aquele exército de advogados e mentiras para garantir que o meu filho soubesse que ele tem um pai que nunca desistiria dele, eu faria. 1000 vezes. Porque o preço do silêncio era a alma do meu filho, e isso é algo que dinheiro nenhum, limpo ou sujo, jamais poderia pagar. O que você faria se descobrisse que a pessoa com quem você viveu anos escondia um passado criminoso? Você usaria essa informação para proteger seu filho, mesmo sabendo que isso destruiria a vida da outra pessoa? Existe algum limite quando o assunto é a guarda de uma criança? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber se vocês acham que eu fui longe demais ou se fiz o que qualquer pai de verdade faria. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.